Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Mentes em Foco. Hoje está diferente a abertura aqui, porque o nosso host será entrevistado. Junto comigo aqui está Maju, a nossa inteligência virtual, hoje está aqui como nossa inteligência real. Seja bem-vinda, Maju. Obrigada. Olá, Ivan. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo hoje. Olá, Na nossa temporada, histórias que valem a pena serem contadas. Iremos contar a sua história hoje. Chegou a vez da minha história? Chegou a vez da sua história. Chegou a hora da sua história. Okay. Queremos saber, né, Maju? Sim. Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café. Nossa Casa Café. Que tal? E vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui, vamos começar a falar um pouquinho, e para que a gente dê até contexto para o nosso ouvinte, né, ou para quem está nos assistindo, nós estamos falando sobre histórias que valem a pena serem contadas, e escolhemos e queremos contar a história do nosso host. Quem é o Ivan Giacomassi? Se apresente para a nossa audiência. Bom, o Ivan Giacomassi hoje, o host do Mentes em Foco, ou co-host, talvez seja mais adequado até de se falar, mas um cara muito trabalhador que considera que alcançou algum sucesso na vida, né? Eu sou sócio da Perfix Consultoria, sou head de operações atualmente, sou membro do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, aqui o CRA, faço parte do grupo de governança, do grupo de excelência em governança corporativa, que é um grupo que discute boas práticas de gestão para conselheiros. Sou consultor pela FIP também, que é uma das grandes consultorias de gestão do país hoje, que atende a grandes corporações. Professor universitário, docente, já coordenei alguns cursos superiores na área de administração, contábeis, ciências contábeis, gestão de pessoas. Já fiz parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, integrei um grupo de compliance voltado à área de gestão de pessoas. Já escrevi alguns livros, né? A biblioteca digital da Perfix, quase na totalidade, foi produzida por mim. Tive o prazer de atender a grandes marcas do nosso país por essas consultorias. Já gerenciei projetos para Caixa Econômica Federal, BNDES, Infraero, CEMIG, Sabesp, enfim, grandes marcas bastante conhecidas. Pai da Maria Júlia, esposo da Josiane, com muita alegria, com muita felicidade. Eu considero que eu atingi um patamar de sucesso profissional bastante interessante, algo que talvez eu não imaginasse na minha infância, pela minha origem, pelo meu começo. Eu talvez não imaginasse que iria conquistar o que conquistei até aqui. Acho que faz sentido contar um pouquinho de como foi esse processo para chegar até aqui, para estar onde eu consegui estar hoje. Você trouxe um currículo profissional alto, né? E aí me traz a percepção de que o aspecto profissional para você é muito relevante na sua vida, né? O trabalho é algo relevante e me parece papel central na sua vida. E isso você acha que tem a ver com a sua história de vida? Tem, sem dúvida, porque o trabalho realmente eu acho que ele é um dos pilares principais para mim. Por quê? O trabalho me permitiu conquistar o que eu conquistei, me permitiu chegar onde eu cheguei. O trabalho é o que me permite prover a mim e a minha família, que eu entendo que são coisas fundamentais. Ele me permite evoluir. Então, o trabalho ele é sim um ponto de grande relevância. E o trabalho ele foi embrenhado na minha mente desde muito cedo. O meu pai ele me passou muito esse valor, né? Nós somos uma família muito humilde, muito trabalhadora, né? Cada pedacinho do que a gente tem conquistado com muito trabalho. E ele sempre me disse assim, olha... Ele sempre me disse clareza, assim, olha, trabalhe, conquiste tudo que você quer, tudo que você tem, porque, inclusive tem uma frase que eu usei muitos anos nos trabalhos que eu assinava, que era, o trabalho tudo vence, né? Nada resiste ao trabalho, que é inclusive uma frase que estampa alguns brasões de bandeiras pelo mundo. Então eu realmente acredito na força do trabalho, eu acho que o trabalho é uma
questão primordial, uma força transformadora que faz com que as pessoas cresçam, que as pessoas se desenvolvam e a forma como elas transformam o mundo. E o meu pai, ele me imbuiu várias máximas que norteiam a minha vida. Apesar de ele não ter tido uma escolaridade avançada, né? O meu pai, ele finalizou a escolaridade básica já com uma idade mais avançada, né? Ele não teve acesso, infelizmente, não teve oportunidade de estudar quando jovem. Mas, por outro lado, esse foi uma coisa que ele colocou muito forte para mim, desde o começo. Assim, estude mais do que os outros. E ele tem uma frase que ele colocava muito para mim, nunca entre naquele jeitão simples dele, né? Colocava, nunca entre na igreja para ser padre. Se você entrar na igreja, você vai ter que tentar ser o papa. E acho que isso me pegou de uma tal forma que, apesar do pouco acesso a escolas e faculdades sofisticadas, eu consegui causar impactos que eu nunca tinha imaginado. Acho que isso me causou uma compulsão tão grande por me esforçar para me dedicar para fazer algo relevante, que aí começam algumas histórias interessantes, porque eu sou um cara que eu não tive a oportunidade de estudar numa escola paga, né? O meu processo particular. Exato, uma escola particular. A minha formação de ensino fundamental e ensino médio todo em escola pública. Tive uma oportunidade um pouco melhor até a 8ª série, numa escola que era do SES e tal. Na época, era uma cidadezinha pequena, mas uma formação um pouco melhor. Mas depois o meu colegial foi numa escola pública estadual, assim, que a gente não tinha aula praticamente. Era processo de ficar para fora, a professora faltava ou sentava e falava, faça o que vocês quiserem, que é aquela coisa que a gente vê às vezes parece de filme. Então eu não tive esse acesso a uma boa educação de base, de escolaridade. A minha primeira faculdade, né, na verdade é única, né, não fiz mais do que, mas a minha faculdade foi feita também num curso que é super generalista, que é administração de empresas, né, não te especializa para nada muito, é uma formação bastante geral, e numa pequena faculdade do interior também, da cidade onde eu morava. Então, com professores locais ali, não tinha nada de sofisticado. Então, eu tinha tudo para ficar num processo bastante mediano, talvez conseguir um emprego médio, um salário mediano e só tocar a vida. E você acha que essa frase, essa postura do seu pai fortaleceu para que você não só tocasse a vida? Essa frase, ela me fortaleceu, porque nas minhas primeiras ocupações profissionais, né, tive várias. Já trabalhei em hospital psiquiátrico, em sanatório, daquele de ter pacientes em tal nível de comprometimento. De comprometimento mental, de comer as próprias fezes, de aquela coisa maluca ali, assim. O que você fez no hospital? Você, foi enfermeiro, essas coisas, ou... O papai trabalhava chamava monitor de esportes. Então, a função do papai é que tinha o professor, o educador físico, que trabalhava lá, que era o responsável, o papai ajudava ele. Então, nós fazíamos atividades físicas para os pacientes, levava eles para jogar futebol, vôlei. Era uma atividade recreativa e terapêutica ao mesmo tempo. Eu não entendi, mas se eles estiverem tão doentes assim, você ainda leva eles para, jogar golfe, essas coisas? Golfe não tinha esse nível lá. Eu sei, essas coisas. Mas aqueles que estavam muito mal... Mas não eram doentes de doença física? Eles tinham um corpo saudável para poder fazer atividades físicas. Isso. Eram doenças da cabeça. Aqueles que estavam muito ruinzinhos não conseguiam participar muitas vezes, mas a gente fazia tudo adaptado, porque não é um futebol igual a gente assiste na televisão, é uma forma de socialização, de fazer eles interagirem, né? Eu tentava ali, eu tava, imagina, eu tinha acho que 18 anos nessa época. Então, para mim, imagina, muito jovem, inexperiente, e vendo essa situação, eu tentava fazer o meu melhor. Mas, inclusive, na época, aí foi ali que acho que começou o meu ímpeto por sempre querer me destacar. Eu montei um projeto lá para um sistema de classificação dos pacientes. Eu comecei a procurar, eu fui entrevistar uma fisioterapeuta que trabalhava lá, médico psiquiatra, psicólogo. Fui conversando e fui montando um projeto lá, enfim. Mas
depois disso, eu realizei talvez o sonho da minha mãe por muitos anos, que do sanatório eu fui pro serviço público. Que a minha mãe e o meu pai, né, por conta da vida que nós tivemos ali no passado, meu pai, né, com pouca formação, ele teve algumas profissões, foi mecânico, foi vidraceiro, serralheiro, então ele sempre batalhou muito para sustentar a gente, mas talvez nunca tenha tido acesso a um trabalho com um salário tão alto. Acho que ele colocava um pouco por conta da formação dele, tem o doutor, né, tem o parente que é advogado, tem o parente que tem o curso superior, então você tem que estudar, Júnior, né, me chamava de Júnior. Minha mãe bordadeira também, então ali aquele sofrimento para pagar as contas do mês, guardar um pouquinho e tal. Então minha mãe sempre disse que o Júnior tem que ser funcionário público. Esse era o sonho da vida dela. E aí eu passei num concurso público para a prefeitura da cidade onde nós morávamos e fui para a prefeitura. Comecei numa profissão chamada agente fiscal de obras, né, que montava numa motinha velha, bem velhinha por sinal, lá da prefeitura, saía andando pela cidade para ver se as obras tinham licença ou não alvará e se tinha terreno com mato, pegava o endereço para mandar a carta para as pessoas cortarem o mato do terreno. E estava fazendo essa faculdade lá no interior e tal, até que surgiu a minha primeira oportunidade, que como eu estava fazendo administração, uma secretaria lá dentro de finanças queria montar uma divisão de fiscalização tributária. E não tinha muitos servidores com qualificação para isso e tal. Aí alguém olhou para mim e falou: o Ivan tá fazendo administração, acho que dá para ele fazer auditoria aqui com a gente e tal. Aí legal, deslocaram alguns servidores lá. Basicamente, 2 tinham formação em direito, um deles em contabilidade e eu fazendo administração. E eu era o motivo de chacota do grupo. Falava, rapaz, uma pessoa estava fazendo faculdade de direito na PUC. Outra fazia numa faculdade lá do campus de Bragança Paulista, que era considerado um bom campus. A outra tinha formação em contábeis e eu fazendo administração lá na faculdadezinha local, nem formado ainda. Mas rapaz, aí não é o que... Enfim, né? Mas eu agarrei com os dentes e falei, não, eu não estou aqui para ser padre, eu vim aqui para ser papa, eu vou trabalhar por isso. E comecei Qual era a minha dificuldade? Onde eu estava atrás deles? Eu não tinha conhecimento jurídico e não tinha conhecimento contábil. E para você ser auditor fiscal, você precisa justamente entender de legislação e de contabilidade. E fui estudar por conta. E naquela época não tinha YouTube com canal dando dica todo dia e pegando as informações prontas, né? O que eu fiz basicamente foi ir para a biblioteca da faculdade, pegar os livros que eu achei e comecei a ler. Ler. Comecei a caçar artigo científico, comecei a ler, estudar, me preparar e trabalhar. E aí até a gente comentou sobre esse caso há um tempo, acho que semana passada, ou essa semana, que eu vi um caminhão de uma empresa de concretagem, não vou falar o nome aqui, mas tinha essa mesma empresa de concretagem que ela é muito grande na nossa cidade. E eu fiquei responsável por fazer a auditoria dela. Fiz a auditoria, apurei um ISSQN na época, devido um imposto. Só que o mais interessante é que eu gerei um crédito muito bom para o departamento de arrecadação, porque eu apurei um valor muito significativo que ninguém tinha apurado. E eu peguei aquele conhecimento, tudo que eu estudei para fazer aquele processo de auditoria, eu escrevi um artigo jurídico, né, sendo estudante de administração. E publiquei num portal jurídico oficial bastante conhecido, que inclusive saiu com o ISSBN. E esse artigo meu, ele teve muita adesão, assim, começaram a vir várias curtidas e você via lá o número de visualizações, ele super ficou em alta. E até que um dia eu vi um julgado de um Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, né, que é um tribunal de segunda instância, o desembargador citando o meu artigo na referência da sentença que ele deu contra uma outra empresa de concretagem. Ali foi a minha glória, porque o cara que não tinha conhecimento em contabilidade, não tinha faculdade de direito, escreveu um artigo jurídico que foi publicado num portal e que foi citado por um desembargador na seguinte frase, né? Na lição de Ivan Jacomassi Júnior, tal, e usou isso para sustentar a decisão que ele tomou. Ali foi a minha primeira
Ali foi quando talvez eu tenha percebido que o trabalho tudo vence. E qual é a habilidade que você entende que você aplicou e que aplica para conquistar esses resultados? Na verdade... Obstinação, em primeiro lugar. Porque quando eu decido, né, que eu quero estudar e fazer aquilo, eu mergulho muito de cabeça no que eu estou fazendo. Então, se eu entendo assim, olha, eu preciso entregar um projeto, eu preciso aprender um conhecimento, aquilo que eu preciso, eu mergulho e eu respiro aquilo. Respiro muito. E assim, a minha cabeça, ela não para. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo um produto novo dentro da Perfix. E assim, eu estou o tempo todo vasculhando, pesquisando, tentando entender. Quando eu estou à noite tomando banho, eu estou pensando naquilo, eu estou meditando, eu estou estruturando, vendo. Acordo de manhã, eu estou pensando ainda. Então, eu não paro, eu fico, de certa forma, 100% focado e dedicado àquele assunto. Então, eu entro profundamente nele. Aí, tanto que daí, quando eu saio, geralmente eu saio dele já num nível muito mais alto do que a média das pessoas que trabalham naquele mesmo assunto. Então, eu sou assim, eu não fico com tantas frentes simultâneas, mas eu escolho uma, entro, mergulho, esgoto, vou para outra, entro, mergulho, esgoto. Eu tô olhando, tô pensando aqui agora, sabe teve um filme, tem um filme, na verdade, que é de uma mergulhadora, que ela faz... longas distâncias, não sei, que vai abrindo... O pai dela ele já disse que tem uma ilha que é tão perto que daí dá nadando. Ela tentou várias vezes e não conseguiu. Ela faz a ficou travessia... até com a marca aqui do óculos. Só que daí, um dia, uma raia, né? Água-viva. Uma água-viva prendeu nela. Você já tá contando o filme. Mais ou menos. Só o finalzinho. Não, o finalzinho não pode contar, senão as pessoas não vão assistir. Então não tô contando o finalzinho. Daí prendeu, só que ela ainda não parou de tentar. Daí teve uma hora que ela não parou. Mas um membro da equipe já tinha desistido. Entendi. Mas não é desse, não. É aquela que ela faz ela e a irmã, não sei, e elas mergulham, não sei se é profundidade que ela faz, que ela fica com sob o gelo. É o tempo, ela fica bastante tempo mergulha, que ela fica até com a respiração bem lenta, tal, de concentração para ela conseguir ficar, acho que o maior tempo possível embaixo d'água, né? Exato. Que é a que faz do gelo lá. E aí, a hora que você tá falando disso, me veio exatamente essa imagem, assim, porque você falou assim, eu mergulho, e na verdade você vai mergulhar, o seu tipo de mergulho é de profundidade, né? Exato. Então você vai lá nas profundezas e quando você sai Eu vou buscar informação. Então, assim, eu tenho uma obstinação muito grande quando eu defino um assunto, eu foco muito forte nele. E eu acho que eu tenho uma resistência dentro daquilo que eu me proponho a fazer muito grande, né? Há um tempo atrás eu fiz uma corrida em Campos do Jordão. Eram 21 quilômetros na montanha, só que tinha um ganho de altitude absurdo, assim, de 1.700 metros de ganho. Para quem corre montanha sabe o quanto isso é intenso em 21 quilômetros. E quando eu fui para a prova, eu subestimei muito também. Eu tinha condicionamento para 20 quilômetros, mas digamos assim que no asfalto. Eu achava que estava preparado porque eu treinei algumas subidas lá e tudo mais, mas quando eu fui para a prova de fato, né, tanto que eu demorei acho, quase 8 horas, né, imagina 8 horas na montanha ali, fazendo esse percurso, e eu vi muitas pessoas desistindo, o meu corpo chegou num limite extremo, eu falei que foi a coisa fisicamente mais desafiadora que eu já fiz, porque quando eu estava no quilômetro, acho que 18 ou 19, que no final, fala-se 21, mas ela fechou em 24, na verdade. Mas quando eu estava lá no quilômetro 18, 19, eu já estava num nível de esgotamento tão grande que eu era só subida. O meu limite contado eram 10 passos, né? Porque eu tinha que parar, debruçar sobre os 2 bastões que eu tinha, respirar, voltar 10 passos e você falar, não dava, é frescura, não, porque quando eu cheguei na linha de chegada, você estava até filmando, né? Faltava 10 metros para encontrar a Maria Júlia. Eu querendo muito encontrar ela. Falou, vamos, né? Mas assim, eu não conseguia. Era 10 passos e a perna simplesmente não mexia mais. Mas eu não desisto, né? Falo, não, então eu vou parar, vou respirar, mais 10 passos, mais 10 passos. Então,
dentro da missão que eu me proponho a fazer, eu aguento muito a dor, a pancada e aquilo que eu preciso aguentar para chegar na linha de chegada que eu me propus a chegar. Então, essa do departamento jurídico, para mim, foi a minha primeira vitória. Foi quando eu me destaquei e fui promovido a supervisor. Então, eu fui de medíocre a o responsável por aquele time. E eu fui avançando. Fui avançando. Eu tinha uma outra grande meta, que era me tornar coordenador do curso que eu cursei, né? O centro cresceu bastante, o centro universitário. Os cursos foram agrupados, enfim. E para me tornar coordenador do curso, eu tinha que primeiro ser professor nele, né? E eu me lembro quando eu fui quando eu me candidatei a uma vaga de docente, que eu cumpri a minha pós-graduação e tudo. Aí fui estudar numa cidade um pouco maior, num curso melhor. Quando eu voltei para me candidatar a uma vaga de docente, eles me chamaram e disseram o seguinte: olha, você tem uma cadeira disponível para disciplina de contabilidade. E eu falei, caramba, né? Mas eu queria dar aula de alguma coisa mais afeta aquilo que eu tinha. Marketing, alguma coisa mais próxima daquilo que eu tinha mais facilidade na época de faculdade. Eu falei, como é que eu vou dar aula de contabilidade, né? Pois bem, eu era uma pessoa extremamente tímida, né? Sou tímido ainda, mas eu era daquele que na apresentação de um trabalho na faculdade ficava travado ali, né? Mal lia um papel e eu não tinha fluência para falar em público nem nada do tipo na época. Quando surgiu essa oportunidade, eu falei, bom, mas é isso que eu quero. Então eu vou dar um jeito de falar e vou dar um jeito de ensinar essa disciplina. De novo, voltei para a biblioteca, peguei todos os livros que eu pude sobre contabilidade. Bom, comecei a fazer os meus mapas ali mentais, de riscar e aprender e tudo mais. E me preparei ao longo de uma semana. Eu ficava sozinho em casa, eu dava aula para bichinho de pelúcia, né? Eu falei, eu tenho que treinar para falar em público, não tem jeito, né? Então, eu pegava os bichinhos da minha irmã, ela punha no sofá, falei, agora eu vou dar aula para essa turma aqui. E ficava dando aula, treinando, e assim, com o coração naquilo que eu estava fazendo. Fui para a faculdade lá, passei por uma banca, fui aprovado pela banca, porque dei a aula, falei bem. Dei a minha primeira aula na faculdade e, para surpresa da turma para a qual eu lecionei, no fechamento do primeiro semestre, os alunos vinham falar comigo, falaram, quanto tempo faz que você dá aula, né? Eu falei, olha, vocês são a minha primeira turma. E eles falavam, nossa, eu não acredito, porque parece que você dá aula há muito tempo, você fala bem, você tem desenvoltura, tem profundidade. Eu falei, mal sabem eles a quantidade de horas que eu fiquei ali me preparando para poder ir lá. E depois de alguns anos cheguei à coordenação. Daí, assim, passei da meta até, porque a minha meta era coordenar o curso de administração. Coordenei um grupo ali que era administração, contábeis, vários tecnólogos em gestão. Coordenei a empresa júnior do centro universitário também. Montei vários projetos. Sempre assim, com muita dedicação e coração naquilo que eu estava fazendo em profundidade. E hoje você está na consultoria já há alguns anos. Aí entramos na aventura da consultoria. Também, assim, pura superação de desafio, né? Porque a consultoria, ela te coloca em situações tão complexas, né? Problemas, a minha capacidade de me adaptar e me virar para construir as soluções que a gente precisa. Eu me lembro de um projeto que nós fechamos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, para uma instituição super, super grande, pomposa, né? Assim, juridicamente muito relevante a instituição, grande, com mais de 1.700 funcionários. E eu lembro que eu recebi da área comercial o projeto. Você vai fazer a estrutura de cargos, que era um tipo de serviço que a gente já tinha alguma habilidade, algum domínio já. A estrutura de cargos, vai lá, a gente vai conseguir fazer. Falei, beleza, peguei o projeto, né? Fui indo pro Rio de Janeiro, já chegando no aeroporto para embarcar para ir pro Rio. Eu estava olhando a documentação, eu vi lá dimensionamento. Falei, dimensionamento de cargos, né? Mas falei, nossa, mas dimensionamento não é estrutura exatamente. Aí comecei a ler o escopo. Era um dimensionamento quantitativo, qualitativo do quadro deles, tal, algo que nós nunca havíamos feito naquele modelo. E aí, imagina, né? Eu falei, eu tô indo para a reunião com os caras lá, surtado, né? Falei, mas aí de novo, aí eu fiz um dos mergulhos mais intensos, acho, da minha vida. Que foi tudo que eu consegui catalogar rápido. A internet já era mais avançada nesse tempo, felizmente. Todos os materiais que eu consegui levantar sobre dimensionamento, eu levantei.
Fui estudando, preparando. Fui para a sala de reunião, nós fomos para a sala de reunião da presidência dessa instituição. Trouxeram uma comissão de toda a assessoria técnica deles. Acho que tinha umas 8 ou 10 pessoas na sala. Todo mundo terno e gravata. E eu sentado ali, eles olhando e falando, explique como é que é o projeto, como é o processo de dimensionamento de vocês. E eu consegui dar minha primeira aula de dimensionamento ali já com pouco tempo de preparação. E voltei para casa desesperado. Como é que eu vou fazer para dimensionar essa instituição? Porque era uma apresentação inicial, fala, beleza, ok, então abre o contrato e começa o dimensionamento. E foram, acho que uns 3 meses de desenvolvimento. Até que a gente fechou. Eu lembro que eu estava, acho que num sábado ou domingo à tarde no escritório. É verdade. Eu lembro que eu comecei a pegar a documentação, colava na parede, né, os organogramas, as áreas, e levantando dados, estudando como é que eu dimensiono, como é que fazia cálculo, eu sei que a gente eu aprendi a construir banco de dados para fazer aquilo, a juntar informação. Eu sei que quando eu consegui chegar no número e falar bateu, né? Eu acho que era um domingo ou sábado à tarde, eu estava no escritório sozinho. E eu estava até deitado no tapete olhando para os papéis ali, falando, nananã. Até que fechei o resultado e falei, bateu, né? E acho que eu liguei para vocês chorando, né? Falei, vai dar certo, consegui. Nananã. É bem nerd, tipo Einstein, né? E os seus papéis e suas coisas. E né? aí eu sei que a gente foi e fez a entrega, o cliente ficou super contente e ainda escutei a frase deles, que bom que a gente contratou um profissional, uma empresa experiente para fazer esse serviço, né? Que mal sabem eles que eu cheguei desesperado lá, mas entregamos e eles ficaram super contentes. E assim, acho que a grande questão aqui que a gente está conversando, contando a sua história e para mim é importante ressaltar, né? A gente vive hoje num país onde as pessoas, não só no país, né, mas a gente vive talvez numa era, num momento em que as coisas precisa ter velocidade, precisa ter ritmo, precisa não sei o quê, todo mundo quer ficar rico do dia para a noite, e é um negócio muito afobado no meu ponto de vista, que gera inclusive ansiedade e uma série de questões. Mas o que tanto a sua história quanto a minha, né? Tem aí também a minha história para falar um pouquinho. Podcast também, temos né? o meu podcast, depois a gente pode até deixar aqui na descrição também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós. Mas nós saímos e nós crescemos, né? Em família simples, de classe média, baixa média, enfim, não sei nem como que é a classificação atual, com muitas dificuldades, estudamos em escola pública, tal, mas hoje eu posso dizer que vencemos, que chegamos, né? E é quase que assim, se é possível para alguém, é possível para mim. Então, se tem alguém aqui nesse momento, né, que está num processo de iniciar uma carreira e está se sentindo patinho feio porque está fazendo uma escola X, Y, Z, não está acreditando em si e tal, se é possível para alguém, é possível para você também. E com o que o Ivan está trazendo, inclusive está trazendo como fazer isso, que é a receita para a conquista e para o sucesso, que é obstinado, dedicado, né? E não recuo frente a nenhum desafio. Não, no meu copo meu copo Stanley de cerveja, um amigo meu fez um adesivamento, né? Ele falou, que frase você quer colocar no seu copo? A frase que eu coloquei é uma frase que eu vi no filme que me representa muito. A obsessão sempre vence o talento. Não adianta nada se você ser talentoso, se você for, desculpa a palavra, mas se você for frouxo, né? Tipo, você se apoia no seu talento para querer as coisas fáceis. Se vier alguém obcecado, ele sempre vai passar na frente do talentoso. Então, toda vez que eu contei aqui alguns poucos episódios, mas assim, toda vez que você tá atrás, se você acordar mais cedo do que o seu adversário, treinar mais tempo do que ele e se esforçar mais do que ele, você vai passar na frente. Sim, para isso você precisa trabalhar as suas habilidades emocionais, porque também se você não der conta de gerir as suas emoções e os seus sentimentos, você vai tropeçar no seu próprio pé. O meu grande desafio para essa fase de vida que eu vivo agora, já mais maduro, é desenvolver a minha inteligência emocional, no meu ponto de vista, porque até os meus 40 anos de idade, eu sempre quis ser o mais inteligente. Então, sempre me pautei muito
incapacidade cognitiva para superar os meus desafios, para vencer. Sempre foi a minha principal ferramenta, porque não, eu estudo muito. Eu até brinquei, né, na nossa pré-gravação aqui que eu era um nerd quando criança. Mas eu fui o nerd na época em que ser nerd não era glamouroso, né? Hoje é chique, né? É cool ser nerd, né? Inteligente e tal. Naquela época, o nerd é o que levava a tapa dos outros, né? Que era o CDF, né? E eu era extremamente tímido, retraído e nerd. Eu sofria todo tipo de bullying possível, né? Minha infância me traumatizou muito em muitos aspectos. Eu acho que não tenho muitas lembranças agradáveis de escola, por exemplo. Eu era aquele moleque lá que levava tapa dos outros, frequentemente tapa na cabeça, empurrão, jogavam coisa em mim. Nossa, se parar pra descrever aqui. Mas isso me ajudou talvez a ser mais forte, porque eu aguentei aquilo e superei, me tornei mais forte, né? Superei essa fase. Mas foi situação financeira também muito difícil. Tínhamos meses em que não sabia como ia pagar, meus pais não sabiam como ia pagar as contas, não tinha dinheiro para comprar um chiclete, né? Que eu sempre falo, né? Assim, não tem dinheiro para nada, mas isso me forjou, isso me ensinou muita coisa, né? E aí usando a inteligência como ferramenta primária, né? Trabalhando, estudando, e aí eu fui superando e eu cheguei até um certo patamar. Só que eu acho que a inteligência te leva até um nível de ser um profissional bem sucedido e conseguir resultado financeiro até legal, mas o que te leva para o nível 2 é acrescentar depois a camada da inteligência emocional. Que é a inteligência que vai te permitir ser empreendedor, que ter relacionamento, ter estabilidade. Então eu digo que eu queria ser o mais inteligente até os 40. Agora, dos 40 para frente, eu quero ser o mais sábio. Porque eu acho que a sabedoria é um tipo de inteligência superior. Porque o cognitivo simplesmente vai resolver conta, vai fazer fórmula, vai desenhar processo e tal. Mas o sábio é aquele que encontra o caminho mais adequado, mais rápido e mais eficiente para atingir os melhores resultados e resultados bons para todos de forma geral. Então, meu objetivo agora é desenvolver essa competência emocional, porque eu acho que o resultado financeiro, né, e o sucesso que eu consegui atingir vem muito por conta da sua existência na minha vida, né? Porque a partir do momento que você entra na minha vida, o que acontece, né? Me traz o outro lado, me mostra outros caminhos, me mostra outras possibilidades. E aí isso foi o que assim, vamos dizer, eu consegui de 0 a 100 muito bem, né? Eu estava 100 por hora na rodovia. Mas aí veio você e, como um foguete, aí eu fui a 1000 km por hora. Porque me mostrou um caminho da inteligência, do desenvolvimento, do autodesenvolvimento, do olhar para si. E eu comecei a ver quantas coisas eu precisava melhorar ainda. A gente já conversou, acho que várias vezes sobre esse processo que é mútuo, né? Tanto você na minha vida quanto eu na sua, porque as nossas inteligências se complementam, né? A sua inteligência cognitiva complementa a minha emocional e a minha emocional complementa a sua. E neste momento estamos cada um trabalhando as nossas inteligências, do outro lado agora. Do outro lado. Então, acho que realmente é Você virou uma nerd, depois leitor assíduo agora, exatamente. Né? Penso que esse processo é potencializador e também um fator que nos chama a atenção, que é o processo de empreender em casal. Na verdade, empreender em família. Somos uma família de empreendedores, né, Maria Júlia? Então, somos uma família de empreendedores, uma família que entende a importância desse processo, e a gente entende o empreendedorismo, inclusive, como um estilo de vida. E você trouxe muito bem aqui as suas características para alcançar o resultado. A gente, em outros momentos, já trouxe as minhas. A gente tem ressaltado as questões da Maria Júlia também em um programa e outro. Mas dizer o quanto, né, ter clareza, ter um norte a ser seguido, coloca qualquer um num processo de conseguir realizar e ter sucesso pessoal, profissional e, acima de tudo, né, ser feliz. Ser feliz. Ser feliz é um negócio bem filosófico, né? Porque tá todo mundo buscando felicidade
Uns têm, outros acham que tem, uns não têm, enfim, a gente ainda não tem muita clareza sobre essa questão. Existe possibilidades de como conquistar a felicidade e tal, mas o fato é que o que é felicidade para um pode não ser para o outro. Tem várias questões que a gente pode discutir aí. Mas ter clarezas, né? Ter assim, olha, o que eu quero alcançar e olhar para que todos nós temos uma base, seja ela boa ou ruim, sabe? Porque provavelmente você contou uma parte aqui da sua história, mas provavelmente teve, como você mesmo disse, na sua infância, uma série de traumas, uma série... às vezes é necessário ressignificar, às vezes é necessário... Eu não sei nem se a palavra é ressignificar. Mas a gente vai ter duas opções. Ou você aceita aquela situação, ou você sai daquela situação. Você muda, né? Então, é sobre isso, inclusive, a jornada da vida, né? Ficar numa cadeira, numa posição passiva, reclamando, falando que você não tem oportunidades, que você não consegue, que, né, não vai fazer nada diferente. Você pode estar num contexto menos favorável que o outro, mas o que dentro desse contexto que eu vivo, eu posso fazer para ser diferente. Porque a gente já acompanhou histórias e a gente conversa com bastante gente, né? Histórias de diversas pessoas, a nossa própria história, enfim. Olhando para essa questão, você podia falar, olha, eu estudei numa escola pública, fiz uma faculdade não sei o quê, a minha vida vai ser aqui mesmo, vou ficar trabalhando no sanatório pro resto da vida. E passar uma vida se lamentando por não ter feito. E você fez uma escolha diferente disso. Você escolheu, não, peraí, eu posso ter feito isso, mas eu tenho condições de ser diferente. Como? Vou sentar, vou atrás. Iniciativa, né? Eu vou atrás, eu vou buscar informação, eu vou até eu conseguir construir algo diferente. E esse é o processo. Assumir as rédeas da sua vida e construir algo diferente. Exatamente. E eu sempre digo assim, dedicar e dedicar. Não tem jeito, né? Quantas e quantas vezes, ainda hoje, né? A gente trabalha no final de semana. E assim, né, quem escuta falando, trabalha no final de semana, sofre, coitado. Não, pelo contrário, eu não considero isso um sofrimento. Às vezes é estressante porque nós temos muita cobrança, é prazo. O nosso trabalho, ele é complexo, ele impacta, ele joga com muitas vidas, com muitas pessoas. Então a pressão é grande, às vezes isso é estressante. Mas mesmo no horário comercial isso é estressante às vezes. Mas para mim nunca foi um fardo dizer, olha, você tem que trabalhar no sábado. Ok, se é o caso. Porque o trabalho para mim ele faz parte da minha vida. Porque não é simplesmente uma obrigação, algo que eu vou lá e falar, não, eu vou bater ponto. Porque eu sou contratado para entregar esse... Eu nunca fiz isso. Em nenhum dos meus empregos eu tive essa postura do tipo, olha, não, mesmo quando eu trabalhei no sanatório que eu mencionei aqui, eu não me via tipo, eu tenho que bater o cartão às 7h30, vou bater o ponto. Literalmente naquela época era bater o cartão ainda, né? E vou bater de novo às 5 e acabou. Quando eu tô fora daqui, eu não tenho que pensar nesse lugar, não tenho que fazer nada, não, porque aí é que minha vida vai acontecer. Não, porque eu sempre fiz parte, né? Até porque a sua vida acontece exatamente naquele momento. Né? E eu considero assim, olha, se não estiver fazendo sentido o que eu estou fazendo da minha vida, isso eu aprendi de uma forma ruim. Se eu tivesse a inteligência emocional na época e maturidade, eu não teria aprendido dessa forma. Mas um dos trabalhos pelos quais eu passei, que foi uma oportunidade financeira muito interessante para mim na época, pessoalmente foi muito ruim, porque eu trabalhei por 8 meses aproximadamente, 10 meses, numa empresa que me fez, na época que eu tinha apresentado alguns projetos pela prefeitura, pela faculdade e tal, eu estava em alta, me fizeram uma oferta que financeiramente era assim, tipo, você vai ganhar mais do que o dobro do salário que você ganha hoje. Eu falei, não, é um baita cargo e tal. Aceitei e fui. Só que eu nunca me encontrei naquele emprego. E eu deveria ou ter percebido isso antes de aceitar a proposta, ou ter percebido e já ter feito uma mudança de turno. Mas não, eu fiquei insistindo, isso foi me desmotivando, foi me drenando, eu não tinha energia nem para levantar de manhã, levantava desmotivado. E o que aconteceu? Fui desligado. E aí eu me senti muito mal, que eu falei, poxa, ao invés de eu dizer que eu não faz sentido para mim trabalhar aqui, ainda eles estão me dizendo que eles é que não fazem mais sentido estar comigo aqui. Então, tirando essa experiência que me ensinou que se não faz sentido você não pode estar naquilo, todas as outras atividades, eu falei, não, faz sentido, eu quero contribuir, eu quero gerar alguma coisa. Então, quando eu estou lá no domingo produzindo um material,
eu tô fazendo algo que faz sentido do porquê tá dentro da minha missão e o meu propósito de vida. Para mim, o primeiro erro é quando a gente coloca o dinheiro como ponto determinante para uma tomada de decisão. Fato. Toda vez que você coloca ele como centro, pode ter certeza que não vai dar bom aquela decisão que você tomou. Né? Exatamente. Se você olha o olerite ali, é fatal. É fatal, entendeu? Então, assim, o dinheiro não pode ser o processo que determina a sua tomada de decisão. Não tô falando que ninguém quer ganhar dinheiro, todo mundo quer. Muito pelo contrário, mas ele não né? pode ser o ponto central. Tem que ser consequência, não pode ser causa. Ivan, muito obrigada pela contribuição. Antes de a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse ou trouxesse uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu digo que a forma como eu aprendi a conquistar as coisas na vida foi através... A fórmula, né, que eu aplico na minha vida é basicamente trabalho, obstinação e dedicação. Eu acredito friamente que mesmo que você... Como eu disse, você não teve a faculdade que você queria, a formação, a oportunidade, você não vem daquela família que tem tudo, já tem uma estrutura melhor, ok. Mas se você se entregar de coração para aquilo que você está fazendo, e você vai saber que você está se entregando de coração e que está fazendo sentido, se você estiver numa segunda-feira, 2h da manhã, atrás de um computador ou de uma mesa, preparando um material para esse trabalho que você quer, e você não disser, eu gostaria de não estar aqui, isso aqui não faz sentido, se você estiver fazendo isso e fizer sentido, aí você está se entregando de verdade, porque por mais que a jornada seja intensa, você diz, olha, mas eu gostaria de estar aqui. Se você se entregar de coração dessa forma, com certeza você vai conquistar os resultados que você quer, porque não tem quem segure um obstinado. Você coloca a parede na frente dele, ele derruba, você tenta amarrar o pé dele, ele te arrasta para frente. Mas isso vem da obstinação, né? Você tem que trabalhar essa resiliência mental na direção daquilo que você quer. Se você tem uma frase que eu acho que é legal, diz assim: quando a sua vontade de ser bem-sucedido for tão forte quanto a vontade que você tem de respirar, aí a sua vontade certamente vai prevalecer. Então, seja mais forte do que aqueles que zombam de você, que concorrem com você, que competem com você. Seja o mais forte. Dedique-se, aplique-se. Se você fizer isso, com certeza você vai vencer. Essa é a fórmula que faz sentido para mim, que deu certo para mim e que eu aplico e na qual eu acho que pode ajudar as outras pessoas. E na verdade, né, Ivan, também, quando você está obstinado em alguma coisa, você está dizendo não para todas as outras coisas que estão à sua volta. Exato. E essa é a grande dificuldade de quem não é, talvez, obstinado. É que como não quer perder nada, não consegue ficar única e exclusivamente em uma ação. Porque para ficar em uma ação, você precisa dizer não para todas as outras. Então, talvez aí um grande desafio para quem não é entender que você precisa aprender a renunciar a algumas coisas para se manter obstinado. Você renuncia a algumas questões hoje, mas para conquistar outras amanhã, né? Você está fazendo uma troca. Então, eu estou trocando isso por outra coisa. Por algo que talvez faça mais sentido, né? Por aquilo que faz sentido para minha vida. Isso, Muito obrigada. Vocês já sabem, esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Nos sigam nas redes sociais, @mentes.em.foco no Instagram, podcast Mentes em Foco no YouTube. E se vocês quiserem continuar aí o papo com o Ivan, querendo saber um pouco mais, trocar ideias aí em relação à questão de obstinação, como é que eles te acham, Ivan? Nas minhas redes sociais, cujas mesmas eu não sei. Algo que vocês vão descobrir sobre mim. Eu não sou ligado em rede social. E se vocês me mandarem uma pergunta, eu não vou responder. Provavelmente eu não vou responder. É muito mais fácil. É muito mais fácil vocês falarem através do Mentes em Foco. Exato. Mandem para a equipe do Mentes que eles com certeza. Mas assim, se você digitar Ivan Giacomassi no LinkedIn, no Instagram, vai ter um cara lá. Mais uma coisa que eles precisam descobrir sobre você, o quanto você é sociável. Isso é uma coisa que eu não contei, né? Eu sou extremamente social, né? Eu adoro podcast, por exemplo, eu gosto de ouvir a história das pessoas, mas eu sou um cara extremamente antissocial, né? Eu não sou o cara que tem a roda de amigos, né? Eu sou muito aplicado com a minha família. No nosso núcleo aqui é 24 horas, eu não abro mão disso.
Mas eu não sou o cara Mas que você vai... se interessa em saber histórias, conhecer pessoas. Me interessa saber histórias, conhecer e tal. Mas eu não sou o cara da sociedade que você vai ver na rede social postando, falando, ou muito menos te respondendo. Desculpa. A menos que ele esteja na NASA. A menos que eu esteja na NASA, que daí aí a coisa muda. Gente, muito obrigada. Obrigado, Ivan, pela contribuição. Maria Júlia, muito obrigada por dividir essa mesa aqui comigo e conduzir essa entrevista com o papai. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Tchau, galera. tchau. Até Valeu. mais.